Olá, pessoal! A aula de hoje é sobre conhecimentos bancários. Nós vamos ver aí uma leva de questões a respeito do câmbio. Vamos analisar lá o que seja o câmbio nominal, o câmbio real. Vamos analisar as taxas de câmbio. Vamos entender também quem faz parte desse mercado cambial, ok? Então vem para cá, acompanha comigo o tema da aula de hoje. Aula de hoje de conhecimentos bancários, nós vamos falar sobre noções do mercado de câmbio, instituições autorizadas a operar e operações básicas. Vamos falar também de taxa de câmbio nominal e taxa de câmbio real. Legal? Bom, primeira questão então é a gente lembrar o que é que nós estamos chamando de câmbio. Câmbio é a paridade, é a equivalência entre moedas. Nesse caso, quando a gente fala no Brasil, por exemplo, da taxa de câmbio, nós estamos falando da paridade, da equivalência entre a moeda doméstica, no nosso caso o real, e a moeda externa de referência. Óbvio que, em prova de concurso público, a moeda que é utilizada para valer é o dólar americano. Mas lembre-se lá que nós poderíamos estar falando, em tese, de qualquer moeda de qualquer país do mundo. Eu posso falar do dólar canadense, do euro, da zona do euro, eu posso falar da libra esterlina, que pega o Reino Unido, o yuan, eu posso falar do iene japonês e por aí vai. Bom, então nós já sabemos que câmbio é a paridade, é a equivalência entre moedas. No nosso caso, entre a moeda brasileira, que é o real, e a moeda de referência e de valor do mundo, que é a que nos importa para concurso público, que é o dólar americano. No entanto, eu quero lembrar que há uma diferença fundamental entre a taxa de câmbio nominal e a taxa de câmbio real. A taxa de câmbio nominal é apenas a expressão matemática, numérica, da equivalência entre a moeda doméstica e a moeda externa. Então, nesse caso, do real para o dólar. Ela desconsidera lá tanto a inflação doméstica, que no Brasil é medida pelo IPCA, o Índice de Preço ao Consumidor Amplo do IBGE, como ela desconsidera também o nível de inflação do país a qual aquela moeda se refere. Se for o dólar americano, claro, aos Estados Unidos, a inflação dentro daquele país. O correto, então, quando a gente analisa câmbio, é que a gente possa calcular o que nós chamamos de taxa real de câmbio. Então vem para cá, vamos botar no quadro isso para a gente poder entender exatamente como é que funciona. Vem para cá. Então, nós já sabemos lá que nós temos agora o que nós chamamos de taxa de câmbio. E nós havíamos falado que há uma diferença fundamental entre a taxa de câmbio nominal, que é simplesmente, uma representação matemática, uma representação numérica da paridade entre as duas moedas, do qual, obviamente, eu quero fazer a comparação. Então, imaginemos lá, no momento atual, aproximadamente R$ 5,30 para cada dólar. Isso aqui é o que nós chamamos de câmbio nominal. É a taxa de câmbio nominal. É uma representação numérica, matemática, da paridade, da equivalência entre a moeda doméstica, o real, e a moeda externa de referência, o dólar americano. Mas eu posso querer calcular também a nossa taxa de câmbio real. E essa taxa de câmbio real, ela será igual à nossa taxa nominal, mas eu levarei em consideração também a inflação, tanto doméstica, no nosso caso medido pelo IPCA, o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, do IBGE, e também a inflação do país, da moeda de referência. Então, óbvio,
que se eu estiver falando lá do dólar americano, eu quero exatamente saber a inflação nos Estados Unidos. Perfeito? Bom, como é que a gente faz essa representação matemática, professor? Ela é bastante simples de ser compreendida, pessoal. A gente vai dizer o seguinte, né? Que a taxa de câmbio real é igual à taxa de câmbio nominal multiplicado pelo nível de preços do país do estrangeiro, dividido pelo nível de preços no mercado doméstico. Então, eu estou considerando a inflação dos dois países, né? No nosso caso, a inflação do IPCA, medida pelo IBGE, e no caso da moeda dólar americano, a inflação daquele país. Bacana? Professor, cai cálculo na prova? Não, não cai cálculo na prova. Via de regra, não, ok? Mas é importante que a gente saiba que há uma diferença entre a taxa de câmbio nominal e a taxa real, e, na verdade, os agentes que operam nesse mercado estão muito mais interessados na taxa de câmbio real, claro, do que na taxa de câmbio nominal. Perfeito? Vem para cá. Então, como é que eu faço o cálculo, né, da minha taxa real? Eu vou dizer que E maiúsculo é igual a E minúsculo, que multiplica P asterisco dividido por P. Então, vamos lá. Esse E aqui é a taxa de câmbio real. Esse E aqui, minúsculo, né? Será a nossa taxa de câmbio nominal. Esse P asterisco aqui é o índice de preços, ou seja, a inflação. Do país da moeda de referência. E lembre-se, né, que se nós estamos utilizando como moeda de referência o dólar americano, eu estou falando da inflação nos Estados Unidos, correto? Dividido lá então pelo nosso P minúsculo, que é o nosso índice de preços, ou seja, a nossa inflação, que é uma inflação doméstica. No caso do Brasil, medida lá pelo nosso IPCA, o índice de preço ao consumidor amplo. Perfeito? Então observe que a grande diferença entre a taxa de câmbio nominal e a taxa de câmbio real é exatamente porque na taxa de câmbio real eu estou levando em consideração não só o índice de preços, ou seja, a inflação do país da moeda de referência, no nosso caso aqui o exemplo foi o dólar americano, portanto a inflação nos Estados Unidos, dividido pelo índice de preços, a inflação doméstica no Brasil medido pelo IPCA. Bacana? Bom, para nossa prova é importante também a gente saber que existem dois tipos de cotação, o que nós chamamos de cotação do certo e o cotação do incerto. O Brasil adota a chamada cotação do incerto, o que significa dizer que é quantos reais, o quanto da moeda doméstica, eu tenho que despender, eu tenho que gastar para comprar uma unidade da moeda externa. No nosso exemplo, $1, ou seja, uma unidade da moeda do país de referência, que são os Estados Unidos. Perfeito? Países como os Estados Unidos, que têm moedas que nós chamamos de conversíveis, normalmente de economias fortes, desenvolvidas e industrializadas, eles normalmente adotam a chamada cotação do certo. E nesse caso é quanto uma unidade da moeda deles, no caso o dólar americano, compra em moeda de outros países. Então, lembrando, o Brasil adota a cotação do incerto. É o quanto que eu tenho que despender de reais para comprar $1.
No caso dos Estados Unidos, que adota a cotação do certo, é o contrário, o quanto um dólar compra em moeda de outros países. Bacana? Vamos dar uma revisão nisso tudo? Vem para cá, pessoal. Então, falando aqui sobre taxa de câmbio, nós definimos taxa de câmbio como preço, né, em moeda nacional de uma unidade de moeda estrangeira, o dólar, por exemplo, e essa é a nossa definição do câmbio nominal, ou seja, a paridade, a equivalência entre a moeda doméstica e a moeda externa. Como é que eu calculo a taxa de câmbio real? Taxa de câmbio real é igual à taxa de câmbio nominal multiplicado pelo nível de preços do país estrangeiro dividido pelo nível de preços no mercado doméstico, no mercado nacional. Lembrando ainda que no cômputo, então, do câmbio real, temos que levar em conta tanto a inflação interna do país quanto a inflação externa, isto é, a inflação do país, cuja moeda estejamos considerando no cálculo da taxa de câmbio, como, por exemplo, a inflação dos Estados Unidos, se estivermos calculando a taxa de câmbio da moeda doméstica em relação ao dólar americano. Vimos também que o Brasil adota a chamada cotação do incerto, também chamado de método direto, que é aquele na qual, eu quero saber o quanto eu terei que despender de reais para comprar uma unidade da moeda externa, que é o dólar americano. Por um outro lado, países como os Estados Unidos, que são países desenvolvidos, adotam a cotação do certo, que é o chamado método indireto. Então, nesse caso, é o quanto uma unidade da moeda americana compra em termos de moedas de outros países. Tudo bem? Normalmente, países periféricos subdesenvolvidos como o Brasil adotam a cotação do incerto, enquanto que países desenvolvidos, industrializados, adotam basicamente a cotação do certo. Bacana? Bom, e aí agora eu quero entender o seguinte, Professor, o que é o mercado de câmbio, O mercado de câmbio envolve basicamente 3 atividades: o pagamento, o recebimento e as transferências que são realizadas entre os países no que diz respeito basicamente à moeda de referência e de valor para todo o comércio internacional ou quase todas as transações internacionais, que é o dólar americano. E, portanto, todas as vezes, por exemplo, que um exportador brasileiro embarca mercadoria para a China, os chineses pagam em dólar. E, portanto, eu tenho um recebimento de divisas estrangeiras, de moeda estrangeira. Por um outro lado, quando o Brasil importa, eu tenho que fazer o pagamento em moeda de referência, que é o dólar americano. E, nesse caso, eu tenho uma saída de recursos de moeda externa, estrangeira, em dólar. Por um outro lado, eu posso pensar simplesmente na transferência de valores entre os agentes econômicos, que é realizado em moeda externa. E é exatamente isso que nós chamamos de mercado de câmbio. Bacana? Vamos botar no quadro. Então, quando eu penso lá no nosso mercado de câmbio, lembre-se que nós estamos falando de 3 atividades fundamentais. Primeiro, o pagamento. O segundo, o recebimento. E o terceiro, as transferências de numerário externo, ou seja, de divisas. Nós estamos falando aqui desse mercado de divisas, de moeda externa. E, portanto, é isso
que nós estamos caracterizando como mercado de câmbio. Então, eu posso realizar essa operação, por exemplo, através de cartão de crédito internacional. Posso fazê-lo também em relação a empresas facilitadoras de pagamento internacional. Uma outra forma de fazê-lo são as transferências financeiras postais. As transferências financeiras postais. Tudo bem? São formas aí, né, que nós temos para deslocar uma determinada quantidade de divisas de moeda externa que implique pagamento, recebimento e transferência de valores em moeda externa, em divisas, seja através de cartão de crédito internacional, de empresas facilitadoras de pagamento internacional ou de transferência financeira postal. Olha para cá. No mercado de câmbio brasileiro, as operações relativas a recebimentos, pagamentos e transferências do e para o exterior, mediante a utilização de cartões de uso internacional, de empresas facilitadoras de pagamentos internacionais, bem como de operações referentes a transferências financeiras postais internacionais, inclusive mediante vale postal e reembolso postal internacional. Nesse caso, nós sabemos que o Bacen ele é responsável tanto por regulamentar quanto por fiscalizar o mercado de câmbio. E nesse mercado, nós temos uma série de atores que fazem operações no mercado cambial. Primeiro, realizam todas as operações sem qualquer tipo de restrição, os bancos comerciais, bancos de investimento, banco múltiplo, banco de câmbio e a Caixa Econômica Federal. Realizam somente operações específicas que são autorizadas pelo Banco Central, os bancos de desenvolvimento ou ainda as agências de fomento. Lembrando que fomento é incentivo ao desenvolvimento. Sociedades de crédito, financiamento e investimento, as famosas financeiras. E por um outro lado, limitado ao valor de até 100 mil dólares em operações de câmbio relativo à exportação ou à importação, podem atuar a sociedade corretora e a sociedade distribuidora de títulos e valores mobiliários e as sociedades corretoras de câmbio. Portanto, até o valor de 100 mil dólares, tudo bem, tanto as sociedades corretoras quanto as distribuidoras, bem como as sociedades corretoras de câmbio, podem atuar nesse mercado. Instituições que podem operar mediante convênio com instituição autorizada. Eu posso pensar lá as pessoas jurídicas em geral, para negociar a realização de transferência unilateral, por exemplo, a manutenção de residentes. Aqui nós temos um conceito importante que a gente tem que lembrar. Em economia, da qual conhecimentos bancários é uma área, nós utilizamos o conceito de residente e não residente. Residente é toda pessoa física ou jurídica que tenha como centro, como foco de interesse, o país. Por um outro lado, não residente é toda pessoa física ou jurídica que não tenha como foco de interesse o país. Então imaginemos lá um italiano radicado no Brasil, casado e com filhos aqui, independente da sua nacionalidade, será considerado residente, já que
né, o foco, o centro de interesse dele é o Brasil e não a Itália. O mesmo aconteceria com um brasileiro que se deslocasse permanentemente para Portugal. Nesse caso, ele seria residente em Portugal, independente da nacionalidade dele, que seria brasileira. Perfeito? Então, olha para cá. Então, transferência unilateral, por exemplo, na manutenção de residentes, doações, aposentadorias e pensões, indenizações, multa e patrimônio. Pessoas jurídicas cadastradas no Ministério do Turismo como prestadores de serviço turístico remunerado para a realização tanto da compra quanto da venda de moeda estrangeira em espécie, mas também em cheque ou cheque de viagem. Instituição financeira e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, não autorizadas a operar no mercado de câmbio para a realização de transferência unilateral e para a compra e venda de moeda estrangeira em espécie, cheque ou cheque de viagem. Finalmente, as lotéricas, através de convênio realizado com a Caixa Econômica Federal. E lembrando que a realização desses convênios não depende de autorização do Banco Central, porém, a instituição que está realizando o convênio, por exemplo, com uma lotérica, como a Caixa Econômica Federal, é a responsável pelas operações dentro do mercado cambial. Isso é importante e a gente tem que guardar para a nossa prova. Legal? Voltando para cá. A responsabilidade, então, pelas operações de câmbio perante o Banco Central é das instituições autorizadas e o valor de cada operação de câmbio está limitado a 3.000 ou seu equivalente em outras moedas. A empresa brasileira de Correios e Telégrafos também é autorizada pelo Banco Central a realizar a operação com vale postal internacional, emissivo e receptivo, destinada a atender compromissos relacionados a operações específicas definidas pelo Banco Central, observando, nesse caso, o limite de $50.000 para o recebimento de exportação e também de importação. Para que os Correios e lotéricas possam operar o câmbio, elas terão que fazer contratos com as instituições financeiras. A autoridade monetária salienta que os clientes deverão levar documento na qual conste o cadastro pessoa física, preencher o formulário para aquisição dos dólares e, ao fim do processo, receberão o recibo da operação. Perfeito? Bom, a gente precisa então entender aquilo que nós chamamos de liquidação de contrato. A liquidação de contrato normalmente tem duas grandes modalidades. Uma primeira, que nós chamamos de mercado spot, e o segundo, que nós denominamos de mercado a termo. O mercado spot é aquele na qual a transação com a moeda externa acontece de forma à vista e cuja liquidação máxima só pode acontecer em D+2, ou seja, em até 48 horas do firmado contrato para entrega e recebimento, tanto da moeda estrangeira ou da moeda nacional, no caso de troca. Então, esse mercado é chamado de mercado à vista, também conhecido como mercado spot. Mas nós temos um outro mercado que nós chamamos de liquidação a termo. A liquidação a termo é aquela que é superior a D+2, ou seja, superior a 48 horas, na qual os agentes se comprometem, através de um contrato de câmbio, na compra e na venda, de moeda, a uma determinada paridade que pode ser pré ou pós-definida. Bacana? Então olha para cá. Bom, a liquidação de contrato de câmbio ocorre quando a entrega de ambas as moedas, por exemplo, a entrega de real para comprar dólar ou de dólar para comprar real, nacional ou estrangeira, cujo objeto da contratação ou de títulos que representem, primeiro, a liquidação pronta, esse mercado também é chamado de mercado spot, tudo bem? Que ocorre em até
D+2, ou seja, em até 48 horas. A liquidação pronta, ela é considerada obrigatória nos seguintes casos: operação de câmbio simplificado de exportação ou de importação, compra e venda de moeda estrangeira em espécie ou em cheque de viagem e a compra e venda de ouro como instrumento cambial. Tudo bem? Por um outro lado, eu posso pensar na liquidação futura. Essa liquidação futura, na sua prova, também pode ser chamada de liquidação a termo, né? A liquidação futura é a operação de câmbio, compra e venda, para uma liquidação futura e é a operação a ser liquidada com prazo que seja superior a 2 dias. Então, é superior a D+2 e conforme os limites estabelecidos pela regulamentação cambial. Bom, mas eu posso falar também do mercado cambial primário e secundário. O que é o mercado cambial primário? É aquele que envolve lá exportação, importação ou transferência de maneira direta entre residentes e não residentes. Lembrando, residente é todo aquele que tem como foco, como centro de interesse o país, seja pessoa física ou jurídica, e por um outro lado, não residente é todo aquele que não tem como foco de interesse o país. E, portanto, eu tenho lá que todas as operações do mercado primário envolvem exportação, importação e transferência. Portanto, né, recebimento, compra, venda, né, transferência de valores em moeda externa. Bacana? E o que é então, professor, o mercado secundário de câmbio? É aquele que acontece no mercado interbancário, entre as instituições operadoras dentro do mercado bancário, na compra e venda de divisas entre si. Perfeito? Olha para cá. Mercado primário é operação que implica a entrada ou a saída efetiva de moeda estrangeira do país. É o caso de operações realizadas com exportadores, importadores, viajantes, etc. Por um outro lado, o mercado secundário, também denominado de mercado interbancário, a moeda estrangeira é negociada entre as instituições integrantes do sistema financeiro e simplesmente migra do ativo de uma instituição autorizada a operar no mercado de câmbio para outra igualmente autorizada. Bom, eu tenho que tentar entender, então, agora, o que nós chamamos de taxas cambiais. Então, vamos colocá-las aqui, né? Nós temos as famosas taxas cambiais. Então, como é que funcionam essas taxas, né? Primeiro, eu tenho uma taxa que nós chamamos de taxa de câmbio interbancário, taxa interbancária, perdão, pronta. O que é a taxa de câmbio interbancária pronta, né? É aquela que acontece, né, entre bancos. Se nós estamos falando de interbancária, é entre bancos, faz parte do chamado mercado spot, cuja liquidação, nós já aprendemos, acontece em até D+2, ou seja, até 48 horas, considerando dias úteis, para que ocorra a troca entre a moeda doméstica e a moeda externa. Bom, mas eu posso pensar numa outra taxa, que nós chamamos de taxa de câmbio a cabo. E nesse caso da taxa de câmbio a cabo, é aquele que é utilizado na transferência direta para o exterior
e, portanto, claro que nós estamos falando de divisas. Para facilitá-la na hora da sua prova, imagine aí um cabo, literalmente um cabo, ligando, né, o mercado brasileiro ao mercado chinês. Todas as vezes que eu faço uma transferência direta de recursos para pagar as importações brasileiras da China ou para o recebimento das exportações brasileiras naquele país, eu tenho uma transferência direta para o exterior, eu tenho uma taxa de câmbio a cabo. Podemos pensar também na famosa PTEX ou PETAX, né? Alguns chamam assim, que é calculada lá pelo Banco Central. Nesse caso, ele é uma taxa média do dólar americano interbancário, nas operações interbancárias, apurados pelo Banco Central. Bom, mas eu posso também pensar, e você já ouviu falar disso, né, do chamada taxa do mercado paralelo. Lembrando que o mercado paralelo de dólar, tudo bem, ele é um mercado ilegal. E nesse caso, óbvio que ele ocorre de forma direta e à margem da legislação. Ela é definida lá, basicamente, entre os agentes econômicos que operam nesse mercado. E, finalmente, eu posso pensar no que nós chamamos de taxa de paridade. A taxa de paridade é aquele na qual não está envolvida a moeda doméstica, e sim duas outras moedas quaisquer. Por exemplo, eu posso pensar na paridade entre o dólar americano e o euro. Então, nesse caso, eu teria uma taxa de paridade que não envolve a moeda doméstica. Bacana? Bom, dito isso, então, vamos voltar para cá. Taxa de mercado de câmbio estabelece, portanto, o parâmetro para as operações oficiais de compra e venda de moeda no comércio exterior e demais operações do mercado de câmbio. A taxa de câmbio interbancária pronta estabelece o parâmetro para as operações de compra e venda de moeda entre bancos no mercado interbancário em dólar para entrega em até 48 horas. É aquele famoso mercado spot, né? Que acontece a liquidação, ou seja, a entrega da moeda estrangeira ou da moeda doméstica em até D+2. Lembrando que esse D+2 aqui é válido para dias úteis. Por um outro lado, a taxa de câmbio no mercado a cabo, que estabelece o parâmetro de compra e venda de moeda que será utilizado para transferência direta para o exterior, a chamada taxa PTEX do Bacen, que é a taxa média do dólar interbancário, apurado pelo Bacen ao final de cada dia, a taxa de câmbio do mercado paralelo, que estabelece o parâmetro para compra e venda de moeda fora dos padrões oficiais, chama a sua atenção, via doleiro, lembrando que o mercado paralelo é um mercado ilegal, estando seus agentes e usuários sujeitos à prisão em flagrante e processo criminal. Finalmente, temos ainda a chamada taxa de paridade, que é a relação entre uma moeda estrangeira e o dólar americano ou outra moeda estrangeira qualquer. Isso é, quando nenhuma das moedas é a nossa moeda interna, que é o real. Bacana? Bom, pessoal, com isso, então, nós encerramos essa aula por aqui. Um abraço imenso para você e bons estudos. Clique like.